Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula de algoritmo e de lógica de programação fornecida pela Escola TI. Dando continuidade com nossos exercícios, o exercício proposto de hoje é o seguinte: crie um programa que calcule o IMC de uma pessoa, sendo que a fórmula é IMC igual a massa dividido pela altura ao quadrado. Para calcular o IMC, existem vários cálculos, sendo elas: resultado abaixo de 17, a pessoa está muito abaixo do peso. Entre 17 a 18,5, a pessoa está abaixo do peso. Entre 18,5 a 25, está no peso ideal. Entre 25 a 30, está sobrepeso. E entre 30 a 35, a pessoa está na obesidade. Entre 35 a 40, a pessoa está na obesidade severa. 40 ou mais está na obesidade mórbida. Bom, eu já criei meu projeto. Meu programa deve ser com o nome de calcular underline IMC, tá? Eu também já modifiquei o meu função principal main para não tiver nenhum retorno, então é void. Tá, então vamos para o nosso exercício, no nosso slide, e vamos ver quantas variáveis são necessárias. Tá, sendo que na fórmula já está indicando quais são as nossas variáveis. Primeira variável, eu vou ter variável chamada IMC, outra variável para massa, e minha outra variável para altura. Então vamos lá. Criar uma variável do tipo int, que vai ser o meu peso, vai ser número inteiro, e duas variáveis do tipo float, que vai ser a altura da pessoa que vai digitar e o IMC, que vai calcular esses dados para a gente. Tá. Feito isso, temos que falar para o sistema interagir com o usuário. Então, o usuário tem que digitar o seu peso e também a sua altura para a gente calcular. Printf, entre parênteses, entre aspas, digite o peso, entre parênteses, em gramas, ponto e vírgula, scanf, entre parênteses, em aspas, porcentagem que é do tipo inteiro, vírgula, e comercial, e a variável peso. Agora temos que mostrar para o usuário digitar a sua altura. Então, função printf, entre parênteses, entre aspas, digite a sua altura. Espaço, ponto e vírgula. Dá um espaço aqui em cima também. Scanf, porcentagem f, vírgula, e comercial, e a variável altura. Feito isso, vamos calcular o IMC da pessoa. Então, uma variável atribuído é IMC, a variável que vai ser atribuída, os valores vai ser IMC, recebe o peso dividido pela, entre parênteses, altura vezes 2, ou altura vezes altura, que dá o mesmo resultado. Eu vou colocar como altura vezes 2. Bom, até aqui o nosso programa está fazendo o seguinte: o usuário vai digitar o peso em quilo, em quilograma, e a sua altura. Digite a altura e a altura. E aqui a minha variável IMC está recebendo os valores preenchidos pelo usuário. Então vamos fazer a nossa condição if. Então vamos lá. A primeira, if, entre parênteses. Então vamos dar uma olhada nos nossos dados no slide. Qual que é a primeira condição? Então,
abaixo de 17. Então, tem que ser o valor menor do que o 17. Vai mostrar para o usuário que a situação está muito abaixo do peso. Então, vamos lá. Então, o MC tem que ser menor que o valor de 17. Tá? Abre chaves, fecha chaves. E qual que é a mensagem que temos que mostrar para o usuário? É a mensagem de muito abaixo do peso. Então, printf, entre parênteses, entre aspas, muito abaixo do peso. Ponto e vírgula. E vamos para outra condição. Else if, entre parênteses, vamos ver a condição no nosso slide. Se tiver a pessoa entre 17 a 18,5, então está abaixo do peso. Então tem que ser menor do que maior ou igual a 17 e menor do que 18,5. Então vamos lá. O IMC tem que ser maior ou igual a 17. Igual a 17. E IMC tem que ser menor do que 18,5. Pessoal, quando nós utilizamos duas condições dentro de um if, temos necessariamente colocar um parênteses na frente e no final da condição. Tá? Por quê? Porque nós estamos dizendo que dentro desse parênteses, dessa condição, existe essas duas. Tá? Se você não colocar, vai dar errado. Feito isso, abre chaves e vamos colocar a mensagem que vai ser exibida para o usuário. A mensagem é abaixo do peso. Abaixo do peso. Mais outra condição, else if, entre parênteses, e dentro desses parênteses vamos colocar mais duas condições. Se a pessoa tiver entre 18,5 a 25, então ela está no peso ideal. Então vamos lá. Então a pessoa tem que ser IMC maior ou igual a 18,5 e mais um parênteses aqui, fecha aqui, e IMC tem que ser menor do que 25. Abre chaves e mandar a mensagem para o usuário que é peso ideal. Ponto e vírgula. Deixa eu ver, dar uma olhada lá se é peso ideal mesmo. Isso, é peso ideal. Agora, temos que fazer uma outra condição. Entre 25 a 30, a pessoa é sobrepeso. Então, vamos lá. Criar mais um else if. Else if, entre parênteses, mais outro parênteses, IMC tem que ser menor ou igual a 25 e o IMC também tem que ser menor do que 30. Abre chaves. Meu mouse está ruim. Printf, mandando mensagem para o usuário
que ele é uma pessoa que está sobrepeso. Ponto e vírgula. Mais outra condição else if, entre parênteses, outro parênteses, IMC tem que ser menor ou igual, dar uma olhada, tem que ser entre 30 e menor do que 35. Então, a pessoa está na obesidade. Então, aqui tem que ser 30 e o IMC tem que ser menor do que 35. Se a pessoa cair nesse if, então a pessoa é printf, uma pessoa obesa, obesidade. Ponto e vírgula. Mais outra condição, else if, entre parênteses, mais um parênteses, para mostrar entre 35 a 40, a pessoa é obesidade severa. Então, o IMC está recebendo maior ou igual a 35 e, entre parênteses, IMC menor do que 40. Abre chaves, printf, mostrar para o usuário que a pessoa é obesidade severa. Deixa eu dar uma confirmada. Isso, obesidade severa. E por último, que é a última condição, eu vou colocar apenas um else. Se não for tudo isso, então é apenas isso. Printf é obesidade mórbida. Obesidade mórbida. Ponto e vírgula. Salvando. Então, pessoal, vendo assim parece que é um cálculo bem complicado, mas na verdade é uma estrutura bem simples, tá? Não se assusta que ficou muito grande. Esse foi o intuito da aula mesmo, para vocês se confundirem com os elses e os ifs da vida, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a pessoa está digitando o seu peso e a sua altura. A variável IMC está recebendo o cálculo digitado pelo usuário. Então, se o cálculo, por exemplo, deu 10, então ele vai carregar esse valor 10 para todos os meus if e o else if, tá? Então, primeira condição é apenas um if que está dizendo o seguinte: se o valor do usuário do MC calculado pelo nosso programa for menor do que 17, então a pessoa está muito abaixo do peso. Caso seja, se a pessoa, o MC deu maior ou igual a 17 e menor do que 18,5, então a pessoa é abaixo do peso. Se o cálculo do nosso resultado deu maior ou igual a 18,5 e menor do que 25, a pessoa está no peso ideal. Se o nosso cálculo deu maior ou igual a 25 e menor do que 30, a pessoa está sobrepeso. E se o resultado do MC deu maior ou igual a 30 e IMC menor do que 35, a pessoa está na faixa de obesidade. Se a pessoa tiver o valor menor ou maior ou igual a 35 e menor do que 40, a pessoa está na obesidade severa. E se for mais de 40, ele vai ser obesidade mórbida, tá? Então é bem simples, pessoal. Uma coisa que eu não falei para vocês é a utilização de chaves, tá?
utilizando o if e else if. Quando nós temos uma atribuição, um dado, apenas um dado dentro do meu if, por exemplo, aqui está apenas mostrando um dado dentro do meu if. Não há necessidade de colocar entre parênteses, entre chaves, tá? Quando você tiver apenas uma linha dentro do bloco do if ou else if, não há necessidade de colocar chaves. Eu coloco para ficar mais organizado e fica mais fácil para a pessoa que pegar o meu código entender, tá? Então, eu vou compilar o meu exercício agora com as chaves e depois eu vou executar novamente sem as chaves para você ver que não há diferença. Lembrando que apenas não pode ser utilizada as chaves se for apenas uma linha, se tiver apenas uma condição só. Se tiver mais linhas dentro do meu bloco if ou else if, é obrigatoriamente utilizar chaves, tá? Então vamos executar nosso programa. Compilar, executar. Então apareceu, digite o peso. Então, fazer um teste, uma pessoa magra, ele pesa 40 quilos e a altura dele é de 2 metros. Então, caiu na condição muito abaixo do peso. Então, ele caiu na minha primeira condição, muito abaixo do peso, tá? Por que ele caiu na primeira condição? Vou pegar a minha calculadora. Eu digitei 40 quilos e fiz o seguinte, a altura. Bom, deu 40 de altura, 40 de altura. E agora eu quero que calcula para mim, ó, dividido entre parênteses. A altura que eu coloquei foi de 2 metros, 2 vezes 2. Então ele deu a minha IMC, meu cálculo do IMC deu 10. Então ele caiu na minha primeira condição if. Então 10 é menor do que 17. Então o IMC dessa pessoa é muito abaixo do peso. Compilando novamente, digite o peso, 200 quilos. Quantos metros? 1 metro. Então está na obesidade mórbida, tá? Fechando e compilando novamente, 85 quilos. 85 quilos e altura de 2 metros. Então a pessoa está no peso ideal. Vamos calcular, limpando a calculadora. 85 dividido entre parênteses altura ao quadrado, 2 metros vezes 2, dando um enter, ele caiu em 25. Opa, caiu errado aqui, fiz o cálculo errado aqui na matemática. Não, tá certo, tô marcando, pessoal, tá certo, tá no peso ideal. É que eu vi aqui peso mórbido, nada a ver. Peso ideal, então o cálculo deu 21,25. Então entrar é maior ou igual a 18,5 e menor do que 25. Então ele está entre 18,5 e 25. Então ele está no peso ideal. Vamos calcular mais uma. Peso, vou digitar 35 quilos e 500 gramas. Opa, digite a altura, já deu o valor para mim total. Vamos dar uma olhada. Tá, deu esse problema porque eu coloquei no quilo em uma variável do tipo int. Então tem que ser do tipo float também. Então vou colocar aqui peso, tirar a variável int para calcular nossos números quebrados. Vou fechar aqui novamente, compilar. Digite o peso. Ele pesa 35 quilos e 500 gramas.
e também deu errado porque não mudei no meu scanf. Ele está como inteiro. Salvando e compilando. 35.5. Agora deu certo. E digite a altura. 1,56 m. Então, deu muito abaixo do peso. Então, ele entrou nessa condição aqui. Muito abaixo do peso. Beleza, pessoal? Vou tirar agora as chaves para vocês observarem que não há necessidade de colocar chaves se tiver apenas uma informação, um dado entre os blocos, tá? Até no else também não tem. Salvando e compilando. Eu vou fazer os mesmos procedimentos. Primeiro, digite o peso, 40 kg, e a pessoa tem 2 metros, então deu muito abaixo do peso. E o outro exemplo qual que foi? Foi de 200 kg para 1 metro. Obesidade mórbida. E o outro exemplo foi de, não lembro, vou colocar aqui 35 kg e 500 gramas para uma pessoa que tem 1,55 m. Então a pessoa está muito abaixo do peso. Então, pessoal, não mudou o resultado nenhum, não deu nenhum problema, porque se fosse mais de uma linha, daria problema. Você teria a necessidade de colocar entre chaves. Como que apenas uma linha em cada condição, não tenha necessariamente de colocar essas chaves. Eu coloco para deixar o exercício, a minha estrutura do meu código mais organizado. Mas isso é questão de escolha de cada desenvolvedor. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.